Olá, tá entrando no ar o nosso Galeria, direto aqui da 42ª Feira do Livro. E vem cheio de novidades e atrações daqui, direto da feira, pra vocês. Você já foi na livraria da UFPEL, que tá aqui no entorno da praça, onde tem um café incrível, uma exposição de livros, arte? E mais, no que você tá pensando? Luísa foi conferir pra nós essa intervenção artística que ocorreu aqui na feira. E você sabe a história da Fonte das Nereidas? Pois é, o Laércio conta isso pra vocês. E mais, o Jeep foi descobrir o título dos livros mais picantes aqui da feira. Não sai daí, é o nosso Galeria entrando no ar. Eu vou, mas volto já. Aqui na feira você encontra todos os tipos de livro, inclusive aqueles mais... Como é que eu vou dizer assim... Acho que eu vou deixar pro Jeep responder pra vocês. Roda o VT. A Feira do Livro de Pelotas é muito diversificada. Lá você encontra livros para todos os gostos e estilos. Crianças, jovens, adultos, pessoas mais idosas dividem as prateleiras do evento. Mas é claro, cada um com um objetivo. Quando falamos em leitura, logo pensamos em textos poéticos, contos, mas tem pessoas que procuram algo mais, como os livros de gastronomia, autoajuda e até uns bem picantes. Escolher um livro não é uma tarefa fácil. Muitas pessoas passam horas para definir o que vão levar para casa, principalmente quando se trata de temas exóticos, que demandam uma pesquisa um pouco maior para fazer uma boa escolha. Os livros mais picantes também têm espaço na prateleira. Existe uma grande procura hoje por esse tipo de livro? É mais específica, menor, mas existe um público que é bem focado nessa parte mais de livros na parte erótica. Quantos por cento hoje do mercado, de 0 a 100, que procura esse tipo de livro? Eu acho que cerca de 20%, de 20% a 30%. Mas uma fatia bem considerável. Bem considerável. Quais os livros mais famosos que o pessoal procura na feira? Bom, acho que autores como Sylvia Day, temos o próprio 50 Tons de Cinza também, que eu acho que é o título mais procurado. Os mais vendidos, bem famoso. Agora vamos mostrar, tem outros títulos aqui também. Feitiço, Amante da Liberdade, A Ilha dos Amores Infinitos e aqui do lado também o famoso 50 Tons de Cinza, que é bastante procurado na Feira do Livro. Este título foi campeão de vendas na Feira do Livro do ano passado e ainda permanece com uma forte procura. Quem não leu e tem curiosidade de experimentar um tema mais quente, os 50 Tons de Cinza continua sendo uma boa pedida. Além dos estandes de livros aqui da feira, a gente tem no entorno da praça a livraria da UFPEL, que está num dos casarões recentemente restaurados, com um café e uma livraria onde vendem livros artísticos. Confere aí o VT que a Jéssica fez especial para a nossa cobertura. A literatura já é recheada de histórias e a Universidade Federal de Pelotas resolveu ampliar o seu universo literário, trazendo a livraria da UFPEL para dentro de um casarão histórico de Pelotas. No casarão onde será implantado o Museu do Doce, a UFPEL, desde o ano passado, tem um espaço destinado para a livraria universitária. Nos corredores, muita arte e lembranças de uma época nobre da cidade de Pelotas. Em meio a isso, livros produzidos por editoras universitárias e alunos que desfrutam do espaço cultural. Tem relação, com a história da cidade, com os livros, tem um ambiente que é propício para isso. Enquanto o museu não é instalado, a gente está ocupando esse espaço. Posteriormente, a gente vai para o prédio da Brahma, a antiga Brahma, lá na Benjamin, que é no Porto, também ocupar um prédio histórico. Neste ano, a UFPEL não entrou como livraria na Feira do Livro, mas está realizando uma programação paralela no casarão, chamada de Livro Arte. Este ano a gente resolveu fazer a feira paralela, sem tanto envolvimento direto com os livreiros e com a Secult, mas no mesmo período, que é uma forma de prestigiar um evento que já é consolidado e mostrar o trabalho que é feito na UFPEL. Tem aqui o lançamento das principais editoras universitárias do Brasil,
porque o nosso público é bem diferenciado, ele não é um público acadêmico principalmente. Então o nosso foco, os livros que a gente vende aqui são livros de editoras universitárias. A programação é diversificada e é aberta ao público, das 2 horas da tarde às 10 da noite. Tem várias palestras, falas, debates, apresentações artísticas de música popular, música erudita, apresentação do coral, teatro, tem a ludoteca do patrimônio também. São vários projetos que tem na universidade que funcionam já acontecem. Artistas também que trabalham na universidade ou como professores ou são estudantes. E é um momento de mostrar, de trazer para a comunidade esse trabalho que já vem sendo feito. Esse ano a feira retorna ao seu lugar de origem e o Lécio foi saber se as vendas aumentaram, diminuíram, quais são os principais livros que estão sendo vendidos. É com você, Lécio. Pois é, João, eu estou aqui com a Isabel Chornack, ela é presidente da Câmara Pelotense do Livro e uma das organizadoras do evento. Tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que estão as vendas esse ano? Olha, vocês podem ver que o movimento está muito intenso, né? Esse horário, especialmente o horário das crianças, a zoeira é bastante grande, mas também se vende bastante. Esses pequenos consumidores compram bastante. E a volta para a praça melhorou o comércio? Ah, com certeza. Isso aí era o que todo mundo queria, né? Então, não tem dúvida de que melhorou bastante. No ano passado muita gente tinha dito que tinha ficado meio morta a feira, né? Inclusive a gente já recebeu alguns clientes que já comentaram a respeito, né? Que o ano passado nem foram na feira porque acharam que não era o lugar adequado realmente. Tá, e os livros que foram vendidos, quais foram os mais vendidos? A senhora tem eles aí agora? Eu tenho, pois é, eu tenho aqui, ó, do autor pelotense, Nauro Júnior. Né? Andanças Imaginárias, está sendo muito bem vendido esse livro, porque ele fala da história, né? E aqui, ó, o livro de Infanto Juvenil, Se Eu Ficar. É um lançamento também que está sendo muito bem vendido. Entre esse e outros também, mas esses aqui estão em destaque. Mas no geral tá ótimo então a feira? Tá ótima a venda, tá ótima a feira, tá ótimo o público, enfim, tá tudo muito bom. Pois é, João, agora é com você de novo. Não sai daí que o nosso galeria especial aqui da Feira do Livro vai, mas volta já, cheio de novidades para vocês. Fica ligado. No programa Educação, você fica por dentro do que acontece no mundo do ensino e ainda confere um bate-papo com professores. Toda semana você vai conhecer uma escola diferente e a interação dela com os alunos e a comunidade. Edição inédita todos os sábados ao meio-dia. Entre, a escola é sua. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. As crianças estão enfrentando um sério problema, os acidentes de carro. Precisamos ajudar. Vamos trocar os carros por cavalos brancos. Podemos construir casas sobre rodas e carros não serão mais necessários. Pessoal, só colocar as crianças de até 7 anos em cadeirinhas especiais e as de 7 a 10 no banco de trás com cinto. Ainda prefiro os cavalos. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas.
O programa cotidiano, apresentado pela jornalista Tereza Cunha, é uma conversa com o público sobre assuntos do dia a dia. O que gostamos, o que nos incomoda, o que sentimos, o que nos faz rir e o que nos faz pensar. Todo sábado, a partir das 11 horas e durante a semana na programação da TV Câmara. Jéssica, conta pra gente o que vai acontecer nesse final de semana. Olá, João! A Feira do Livro aqui na Praça Coronel Pedro Osório vai até o dia 16 de novembro. E nesse ano tem muita novidade. No domingo ocorre uma pedalada cultural a partir das 2 horas da tarde. E na segunda-feira o coral do SESC Senat vai fazer uma apresentação na tenda cultural a partir das 8 horas da noite. Tem muita novidade, tem apresentações, shows, musicais. Confere aí na programação. Na quarta-feira, dia 12, grupos musicais do IFSU farão shows de MPB, rock gospel e sertanejo às 8 horas da noite na tenda cultural. Uma conferência será realizada na área Literatura no Palco, abordando o tema A Profissão de Tradutor e a Tradução Literária na UFPEL, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Na sexta-feira, às 9 horas da noite, a banda Revival Rock Band fará uma apresentação com rock, blues e pop na tenda cultural. No Teatro Guarani, o humorista Duda Garbi faz a apresentação no sábado, dia 15. O show, no formato stand-up, chamado 3 em 1, traz a apresentação dos 3 principais personagens, Geiso, Santaninha e Britinho. O nosso giro pelas praças hoje está um pouco diferente. O Lércio vai contar a história para nós desse chafariz aqui, a Fonte das Nereidas, muito amado e querido pelos pelotenses. É com você, Laércio. A Feira do Livro voltou a acontecer na Praça Coronel Pedro Osório, ao redor do chafariz. Como a história da cidade e livro também são cultura, a gente resolveu perguntar para as pessoas se elas sabem de onde ela veio ou o nome dela. Vou começar perguntando para esse moço aqui. Moço, o senhor vem aqui bastante? Venho sempre aqui na praça. Tá, e o senhor sabe de onde veio essa fonte? Eu vi um comentário que veio da França. Tá, e aí, sabe de onde veio esse chafariz aqui? Não sei. Não faço a menor ideia. E tu, sabe? Também não. Sabe? Não. Vem da França do século de 1890, parece que é. A senhora sabe de onde veio o chafariz? Veio da França. E o nome dele? Não sei, acho que não é das Nereidas. Fonte das Nereidas? Cara, tu viu que tem uma fonte ali? Sim. Vi. E tu sabe de onde ela veio? Se eu não me engano, é da França. Tu vem aqui bastante? Sim. E tu sabe de onde veio esse chafariz? Não sei. E nem o nome dele? Não sei mesmo. Sabe de onde veio esse chafariz aqui? Da França? Tá bom, mas você aí de casa, sabe alguma coisa sobre ele? Não? Então segura aí que a gente vai contar pra vocês. Esculpida pelo artista francês Adouran Sonnevoix e montada em 1873 por Charles Zanota, a Fonte das Nereidas foi importada pela Companhia Hidráulica Pelotense, juntamente com outros 3 chafarizes, a fim de ornamentar a cidade e abastecer de água potável a população. Um fato curioso é que a Fonte das Nereidas é idêntica ao chafariz da cidade de Edimburgo, na Escócia, que tem 13 metros de altura. Falando em história e em cultura, a Luísa achou aqui pela feira uma coisa que vai muito além da nossa história. Fala, Luísa! Eu estou aqui com o historiador e educador ambiental Cauê Canabarro, que vai contar para nós um pouquinho mais sobre a descoberta da paleotoca numa jazida durante as duplicações da BR-116 e da BR-392. Então, Cauê, como é que foi a descoberta e como é que vocês sabiam que ali vivia um tatu gigante? Bem, na verdade, né, durante o serviço de extração de argila para as obras de duplicação da rodovia, né, o pessoal da empreiteira do consórcio APCONVAP, ele encontrou uma toca que não era uma toca, né, não era um buraco no meio da jazida, que não era, né, um buraco que eles estavam acostumados a, né, vamos colocar assim, a ver durante as atividades. Então, o engenheiro, né, que trabalha junto comigo na gestão ambiental das obras da rodovia, ele, né, suspeitou que fosse uma paleotoca porque ele já tinha visto, né, uma estrutura, né, semelhante numa outra obra, né, no município de Itapes. Bom, chegando a essa desconfiança, a gente chamou o pessoal
da Universidade Federal de Pelotas, do Núcleo de Estratigrafia e Paleontologia, né, que é um pessoal especializado sob a coordenação da professora Karen Adami, e eles realmente constataram aí, né, definitivamente que se tratava de uma paleotoca, né? Então, inicialmente, né, a paleotoca foi preservada para que a Universidade Federal pudesse desenvolver um processo de análise dessa estrutura, que depois a gente veio a saber através da universidade que se trata de um iquinofóssil. Na verdade, é o maior iquinofóssil existente, porque ele não é o fóssil em si, mas ele tem traços, ele tem impressões, né, do fóssil que podem nos dizer muito sobre, né, o animal que viveu nessa toca ou na paleotoca. Desse processo de preservação para fazer a análise, a gente foi atrás de mais informações, né, sobre como é que a gente deveria proceder, né, que esse é o papel da gestão ambiental, como é que a gente deveria proceder, né, no âmbito do empreendimento, né, a partir da constatação de que se tratava de uma paleotoca. Enfim, né, fizemos o procedimento correto. A paleotoca, ela, de acordo com os estudos da UFPEL, ela tem entre 7 e 10 mil anos, né, então ela viveu no período, né, no final do Pleistoceno, né, e também pelas impressões que tem dentro dessa paleotoca, né, foi constatado que viveu dentro dela um indivíduo da megafauna, que viveu nesse período aí entre 10 e 40 mil anos atrás aqui na região, que seria um tatu gigante, que a gente fez a escultura do gênero Propraopus, né, e que ele tinha inclusive filhotes que viveram dentro dessa paleotoca. Além de preservar, a gente também está com um projeto, tá, e esse stand e esse tatu é uma parte do projeto, de construir no local um sítio de visitação da paleotoca. Que vai ser, a paleotoca é uma estrutura, se tu ver uma foto, a gente tem um boletim informativo, é um buraco na argila, né? A princípio, para quem não conhece a importância, né, que ela tem do ponto de vista do conhecimento, ela pode parecer apenas um buraco. Então, para que ela se torne realmente um atrativo, né, então, e que tenha uma função tanto turística para quem quiser conhecer o lugar, o Monte Bonito e a paleotoca, e também educativa para que as escolas possam estar, né, visitando os estudantes, conhecendo um pouco mais da história do nosso lugar aqui, a gente está fazendo, né, também por iniciativa da construtora, um sítio que vai ter o Tatu Gigante, que é uma escultura feita por uma artista plástica e bióloga de Porto Alegre, Maria Alice Maltusiak, em cima das informações da universidade. Então ele tem as proporções reais do tatu, esse é o tamanho que teria o tatu que viveu na toca, né? Então vai estar lá na paleotoca o tatu, vão ter painéis informativos e educativos explicando que tempo geológico é que existiu a toca, os animais que viveram naquele período, que são os mamíferos gigantes que compõem uma megafauna, que tipo de solo que tem no lugar para que pudesse realmente uma estrutura como uma toca ficar preservada durante 10 mil anos sem desabar. Então são um conjunto de informações e dispostos no espaço que vão compor o sítio de visitação da paleotoca, que deverá estar entrando em operação aí até o final do mês, início de dezembro, espero no máximo. A gente depende também do tempo, né? Mas então o pessoal da UFPEL se disponibilizou a gerenciar o processo de visitação, porque como é uma área particular, não vai ser aberto ao público permanentemente, mas a proprietária se dispõe a estar abrindo as portas da sua propriedade durante alguns dias da semana para que as pessoas possam visitar a paleotoca. Então vai ter um telefone, né? A gente está disponibilizando aqui na feira um folder com o telefone da universidade que vai agendar com a proprietária as visitações. Então quem tiver interesse, né, fique atento aí, porque a gente vai estar divulgando isso na mídia local, para aonde procurar, né, agendar as visitas. Pois é, eu estava aqui pensando, vocês souberam que aqui pela feira teve uma intervenção que perguntava também o que você está pensando? E a Luísa foi conferir pra gente. Roda o VT. É maravilhoso que haja qualquer tipo de intervenção cultural em Pelotas.
Nossa cidade possui muito potencial e isso deve ser aproveitado. E foi isso que o pessoal do coletivo Cena Expandida fez, com a ação No Que Você Está Pensando, inspirada no espetáculo de mesmo nome. Conversei com o artista plástico Patrick Tedesco, que trouxe a ideia para Pelotas, e com a diretora da peça, Tainá Dada. Eu tô aqui para conversar com o Patrick Tedesco, que é um dos idealizadores da ação de rua No Que Você Está Pensando. E ele vai contar para nós um pouquinho mais sobre como se deu essa ação, como foi idealizado isso tudo. Tudo bem, Patrick? Então, da onde surgiu essa ideia inicialmente, assim? Bem, eu trabalho como artista plástico aqui em Pelotas e eu tenho essa ligação com a Tainá de projetos que a gente vem realizando desde 2010. Então, ela está com essa peça em cartaz em Porto Alegre, que se chama No Que Você Está Pensando. E a ideia foi um pouco desmembrar essa ideia de não fazer apenas uma peça, mas fazer outras ações diversificadas que se relacionassem com esse tema de mundo virtual e mundo e vida social das pessoas. Então a ideia foi também assim gerar uma transposição da timeline do Facebook para a rua. E a gente pensou que, como o tema do edital que a gente foi aprovado na Secult para a Feira do Livro era narrativas urbanas, a gente pensou que nada mais narrativo de uma cidade do que saber o que os habitantes estão pensando. Então foi assim que a gente teve a ideia de colocar uma cadeira na rua e convidar as pessoas para falarem por até 1 minuto tudo que elas estivessem pensando. E como é que foram as reações das pessoas? No que elas estavam pensando, afinal? Bem, isso foi bastante variado. Assim, teve desde pessoas que estavam visitando a cidade e que comentaram que gostaram muito da Feira do Livro e da cidade. Como a gente está num período também pós-eleições, teve alguns participantes que falaram bastante de política. A gente teve também participantes que falaram sobre tecnologia, sobre como a vida está apressada e como as pessoas usam muito o celular. E a gente teve uma participação bacana também de crianças. E as crianças foram bastante espontâneas e falaram também de forma bastante livre sobre o que elas estavam pensando. E esse projeto tem a ver com uma peça, né, que fala também sobre a questão de redes sociais, a questão midiática de tudo isso, né? E tu acha que isso conseguiu relacionar bem, então, com como tu tinha usado para mim a linha do tempo do Facebook? Sim. Bem, a peça segue um roteiro que foi planejado pela Tainá e pela outra diretora, que é a Thaís. Mas, claro, um roteiro é ficção. E a ideia aqui foi criar uma experiência que foi nova para a gente também, de se colocar na rua e saber qual é a realidade desse pensamento. Embora também, no momento que a gente se propõe a um projeto artístico, a gente sabe que os relatos que seriam captados também passam por uma proposta artística. Então, muitas pessoas pararam antes e pensaram no que elas iriam falar e talvez não falaram de forma tão direta. Porém, a gente teve outros participantes que falaram de forma bastante direta o que eles estavam pensando. E o que vocês vão fazer com esses relatos? Porque vocês gravaram o que as pessoas falaram, né? Qual vai ser o resultado disso tudo? Sim, a ideia então era fazer 2 dias de captação desses relatos e para gerar material para produzir uma videoarte
no formato de curta-metragem. E esse vídeo vai ser exibido dia 16, domingo, não nesse, no próximo, às 19 horas na Biblioteca Pública. E a diretora nos falou por Skype, direto de Porto Alegre, sobre a visão dela quanto à reação das pessoas que participaram dessa forma diferente de manifestação. Bom, para mim foi muito surpreendente. É a primeira vez que eu faço uma ação de rua em que eu não estivesse na direção, em que eu estava presente, né, participando, e nós montamos o nosso set e muito rápido, tanto no sábado quanto no domingo, as pessoas se aproximaram com curiosidade, quiseram participar e gravar e se expressar, e assim, alguns com opiniões muito ferrenhas, muita vontade de se manifestar. Isso foi muito legal de perceber. E já que o Patrick parou tantas pessoas para saber o que elas estavam pensando, nada mais justo do que ele nos contar sobre o pensamento dele, não é mesmo? Bem, assim, eu trabalho como artista visual há algum tempo, a Tainá também trabalha em teatro, porém tem essa questão que quando a gente faz uma exposição ou quando cria uma peça de teatro, muitas vezes o público que participa é um público muito específico, que é o público que acompanha artes visuais ou o público que acompanha teatro. E a ideia também de trazer essa proposta para a rua foi de abranger o público em geral, o pessoal que não visita com frequência a Universidade de Artes, por exemplo, ou galerias de arte, mas que pudessem se deparar na rua com uma proposta artística. E ele também nos conta quando o resultado será exibido. Então, pessoal, tá todo mundo convidado para assistir o vídeo que a gente criou. Vai ser dia 16, domingo, às 19 horas, na Biblioteca Pública. No meio das nossas gravações aqui, direto da 42ª Feira do Livro, eu encontro com o Nauro, que está lançando o livro Andanças Imaginárias. Conta para mim um pouco dessa nova obra. Cara, isso aqui é um pouco de uma brincadeira que eu fiz, né? No intervalo das fotografias e da literatura, eu escrevia pequenos textos, às vezes poesia, às vezes crônica, e ia me divertindo, relaxando e escrevendo textos e guardando. Esse ano, eu revirando lá nos meus arquivos, eu vi que daria para montar um livro com esses textos que eu fiz nas horas de folga, e que são brincadeiras sérias, assim, né? Que contam um pouco da cidade, um pouco da minha vida pessoal, um pouco da minha história com a minha filha, com a minha mulher, com o meu Fuca, com os lugares que eu gosto em Pelotas, como o Café Aquário, o Laranjal. E para ilustrar esse livro, o que eu fiz? Peguei os desenhos da minha filha de 9 anos, a Sofia, e saiu Andanças Imaginárias, que é uma brincadeira que deu certo e que está dando muito certo na feira, né? O pessoal está dizendo aí que é um dos mais vendidos, eu não sei se é verdade ou não. E para quem é voltado esse livro? Para público em geral? É juvenil, é adulto? Geral. É geral porque assim, os desenhos são infantis. Ele começa infantil, com poemas infantis, mas no meio do livro o bicho pega e daí eu falo das minhas frustrações, das minhas angústias, falo da morte, falo da doença do meu pai tem Alzheimer, mas tudo numa forma poética, né? Porque a poesia tem isso. Tu não pode escrever para ti e a pessoa ler como se tu tivesse escrito para ti. Ela tem que achar que tu escreveu para ela. Tem que ter uma identificação. Isso é poesia, né? A pessoa tem que se emocionar e dizer assim, poxa, como é que eu nunca pensei isso? Isso eu gostaria de ter dito. Isso é a poesia. Se tu não fizer assim, não é poesia. É a literatura, e a literatura é um texto imposto de uma ideia para ti, que as pessoas aceitem isso. A poesia não. A poesia tu escreve para ti, mas a pessoa tem que achar que foi para ela. E tá aí, quem quiser conhecer Andanças Imaginárias com ilustrações da Sofia. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Esse aqui é o livro do Nauro, Andanças Imaginárias. Que bonitinho aqui, eu e a Sofia em cima de uma montanha e soltando uma pipa. E o livro é todo assim, é uma grande brincadeira levada a sério, né? Ok, obrigado. Obrigado. Eu agradeço e continuar meu curso de fotografia aí, que isso sim é uma coisa séria. Eu estou dando um curso de fotografia para pessoas cegas, desconstruindo a ideia de que a gente enxerga com os olhos, a gente enxerga com todos os nossos sentidos, com a alma, com o cérebro, com o coração, e a prova disso é que os cegos estão fotografando, né? Então, dia 18 de novembro tem a exposição dos meus alunos.
Aí a gente fala sobre isso. Certo, claro. Obrigado, Nauro. Eu que agradeço. Então, esse foi o Nauro aqui falando de andanças imaginárias. Uma boa surpresa aqui na Feira do Livro. A nossa faixa musical de hoje aqui no Galeria, Roman Dias. Tudo bem? Tudo bem, João. Então, cara, a gente queria saber um pouco da sua carreira, da sua vida. Conta pra gente como é que começou a tua carreira artística. A minha carreira artística começou aos 14 anos, né? Aquele lance de banda de garagem. E vamos montar uma banda e fazer as nossas composições, né? Bem dessa forma, né? Só que não deu muito certo o lance de, vamos juntar uma galera. É bem como é aquele lance de banda. Um não pode, ou horários, essas coisas. E daí, então, desde isso, eu acabei fazendo minhas composições e montando meu próprio projeto, que se chama Rock and Clown. É um projeto autoral de rock, que eu estou lançando agora, inclusive, no final do ano, o EP chamado Desrespeitável Público. Então, já faz muito tempo, né, que eu venho trabalhando esse projeto e agora, sim, com a parceria do Michel Abellária, a gente começou a gravar e tá bem legal, assim, tá? Vale muito a pena conferir o projeto, porque é bem aquilo, assim, é bem daqui e com bom gosto, assim. Eu queria saber se você teve aula de música, se você estudou escola de música ou você é autodidata. Não, a princípio não. Todo o aprendizado que eu tive foi através da internet, né? E dedicação, assim, de querer aprender, vendo como o pessoal já fazia, como é. Fui indo atrás, assim, e meio que foi saindo, assim, o aprendizado, né? Então, mas aula eu nunca fiz. E você toca principalmente rock and roll? As músicas, as composições autorais são bem voltadas para os estilos que eu já escuto, que eu tenho bastante influência de Pearl Jam, Foo Fighters, né? Então, as canções são baseadas no que eu já escuto de rock, assim. Então, eu queria pedir para você tocar uma música pra gente. Pode ser. Pode ser? Uhum. Qual que você vai tocar? Vou tocar Invisível, que inclusive a gente está montando a história de gravar o videoclipe, né, contando a história, para quem já assistiu o videoclipe do Papai Noel, vai perceber que existe um lobo na história. Não, e para quem não assistiu, vai assistir daqui a pouco aqui no nosso programa. E aí, na parte do videoclipe, existe um lobo lá, bem vestido, né, com uma guria bonita, e aí a gente resolveu contar a história de como ele chegou até ali. Só que antes de tudo isso, o lobo, ele se apaixona por um balão de festa de aniversário, é uma história bem maluca, assim, e acaba tomando um pé na bunda. E ele começa a achar que ele é invisível. Sim. Por isso a gente fez a música Invisível para contar a história do Então lobo. É isso aí, toca pra gente. Sou invisível aos olhos de um mundo cada vez mais imbecil. Distorcido pelo ódio em todas as verdades que você mentiu. E ainda bem que não estamos fazendo os mesmos planos pra voltar. Porque você quer o futuro e eu o passado que acaba de passar. E assim se vai. Mais um ano e eu não fiz nada demais. E assim se vai. Mais um ano e eu não fiz nada demais. E aí por aí vai, né? Por aí vai. Aí quem quiser conhecer, na verdade, essa música em versão com a banda mesmo, pode acessar o SoundCloud,
que lá tem todas as músicas do EP disponível. Quem quiser conhecer, aqui é uma versão bem acústica da música do projeto. Né? Me conta, você tem algum show marcado por agora? Onde é que a gente pode encontrar? Ou as tuas músicas você já falou no SoundCloud, mas tipo, você faz show em algum lugar? Como é que a gente pode entrar em contato contigo? Eu tenho um projeto também meu, que se chama Quase Acústico. Aí na verdade, é o oposto da Rock and Clown. Que as músicas são com uma sonoridade bem acústica e eu tenho tocado em bares, restaurantes, assim. Mas o foco dos meus planos, na verdade, é a Rock and Clown, que é um projeto que, inclusive, o clown, né, do termo origem, da origem do termo inglês, né, palhaço, é o que intitula o álbum, né, o Desrespeitável Público. E é como a gente se sente feito de palhaço, né? Então, por isso, a gente tentou agregar, fazer o projeto se baseando nisso, né, no reclamar, no que vem bem do rock, né? De protestar, de contestar as coisas. E as músicas estão bem assim. Aí o meu projeto principal é o Rock and Clown, né? E gostaria então que você deixasse ali para os nossos espectadores o teu contato, para quem quiser entrar em contato contigo para show, para saber mais do projeto. Tá certo. Quem quiser conhecer meu projeto é só acessar o Facebook, me adicionar também na minha página principal, que é o Homer Dias. Mas quem quiser adicionar no Facebook, procurar no YouTube Rock and Clown, vai ter todas as músicas lá, SoundCloud também vai ter. E em questão agora de shows, a gente vai estar finalizando o projeto e fazendo o show de lançamento do projeto mesmo, agora no final do ano. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por fazer essa canção, e eu gostaria que você chamasse então o clipe. Então vamos lá, assistam o Tolo de Todos. Valeu, obrigadão. Obrigado. Da pátria no sinal, todo mundo nem aí. Vai faltar ingratidão na face oculta da expressão. Se o melhor que pode ser quer esquecimento da nação, então quem é você de todos na multidão? Livre tão só. Histórias pra contar, sem ser ninguém a enganar. Olha lá o todo de todos, mais uma vez. Quem é que não se sente assim quando liga a TV? Não confiando em ninguém, sem saber o porquê. Então quem é você de todos na multidão?
É isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido, assim como eu curti fazer esse nosso galeria direto aqui da 42ª Feira do Livro. Até semana que vem. Eu vou, mas volto. Até já!